Desde o fim de 2024, ouço líderes de grandes empresas de tecnologia dizer que 2025 seria o ano dos agentes de inteligência artificial. Bom, estamos agora no meio do ano e esses sistemas começam a mostrar mais força, inclusive com o surgimento de plataformas que integram diversos deles para realizar tarefas mais complexas. Resta saber quanto disso cumpre a promessa e quanto é apenas marketing tecnológico e quais os benefícios e os riscos de seu uso. Agentes são sistemas potencializados pela IA capazes de realizar tarefas com pouca ou nenhuma supervisão humana. Ao contrário de plataformas populares como o ChatGPT, podem funcionar de maneira contínua, monitorando o ambiente sem necessidade de comandos para cada ação e aprendendo a cada interação. Essa autonomia representa um grande benefício, mas também acende alguns alertas, especialmente com a chegada da inteligência artificial generativa e suas conhecidas alucinações. A operação de agentes não supervisionados pode incluir erros sérios nos negócios. E com diversos deles trabalhando de uma maneira orquestrada, um agente mal comportado pode corromper outros, até mesmo disseminando vieses. O discurso das Big Techs se apoia em investimentos bilionários, e em sua corrida tecnológica. Mas é preciso separar o que já é realidade do que ainda é expectativa. O estudo CEO Study, publicado pelo Institute for Business Value da IBM, mostra que, enquanto 61% das empresas no mundo que usam IA em sua operação já implementaram agentes, no Brasil esse índice é de 67%. E até o fim do ano, a taxa global deve chegar a 85%. No entanto, a autonomia desses agentes ainda é limitada. O que se vê na prática é uma adoção para tarefas específicas e repetitivas, enquanto usos mais sofisticados ainda exigem supervisão humana e governança robusta. Assim, passada a metade do ano dos agentes, eles avançam, sim, mas de uma maneira não tão exuberante. A desejada autonomia plena, com tomada de decisões complexas e a adaptação a contextos ambíguos, segue como um objetivo em desenvolvimento. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na quinta passada, eu participei do IBM AI Forum em São Paulo, onde conversei com o Thiago Viola, que é diretor de inteligência artificial, dados e automação da IBM Brasil. E segundo ele, o crescimento dos agentes está migrando para fluxos mais sofisticados, com agentes especializados e independentes atuando em conjunto. Bom, para que isso seja possível, plataformas como o IBM Watson X Orchestrate e a SAP Joule atuam como interfaces amigáveis que recebem as demandas dos usuários em linguagem natural. Elas então acionam os agentes necessários, mesmo de diferentes fornecedores, para realizar a tarefa. As respostas, até as mais complexas, chegam consolidadas e também em bom português. Isso é um grande avanço. Assim, o usuário fica livre de interfaces, às vezes, demasiadamente complexas de sistemas como ERPs, CRMs, ou de aplicações antigas, as legadas. Os agentes extraem e consolidam todas as informações necessárias. E o Viola explica que é como se o sistema legado virasse uma base de conhecimento e o agente de IA passasse então a criar uma camada de uso sem que o usuário precise tocar no sistema. O agente terá essa conexão criada e essa capacidade de aprender sozinho e fazer esse recorte, entender e projetar isso como resposta para o usuário. Mas a orquestração de agentes também traz riscos. A chance de ciberataques cresce com esses sistemas, podendo se tornar vetores para extração de dados e invasões. A complexidade de coordenação aumenta exponencialmente com mais agentes, elevando o risco de conflitos, que é quando, veja só, diferentes agentes têm comportamentos contraditórios entre si, e de conluios, que é quando eles fazem o contrário, uma cooperação mais indesejada.
e isso pode levar à perda da tarefa determinada. O Viola detalha que se você tiver um modelo que está enviesado e você o combina com outros, a tendência é que isso comece a gerar um chamado drift, né? Ou seja, ele começa a sair do foco. Para mitigar esses riscos, seres humanos precisam usar ferramentas para calibrar alucinações, rastrear tomadas de decisão e auditar os comportamentos da IA. Bom, essas plataformas de orquestração de agentes devem ainda ajudar a resolver a baixa utilização dos dados empresariais pela IA, outro ponto crítico para melhores decisões de negócios. A IBM estima que 99% desses dados ainda não sejam usados por estarem armazenados em sistemas legados, não estruturados ou de baixa qualidade. Mas vale lembrar que a IA não toma boas decisões com dados ruins, né? Como eu já falei aqui nesse espaço várias vezes, o primeiro passo para uma boa IA é o investimento em governança de dados, com curadoria, normalização e atualização constante. Com essas novas interfaces, a criação de agentes de IA também se torna cada vez mais fácil, sem a necessidade de programadores experientes. Ainda assim, isso não elimina a necessidade de conhecimento do negócio, de gestão de riscos e de uma cultura organizacional preparada para lidar com tecnologias autônomas. Por isso, a narrativa de que os agentes de IA redefinirão o trabalho não implica substituição em massa, mas sim uma mudança fundamental em como trabalhamos. A realidade de sua adoção em 2025 é a de equipes híbridas, em que agentes lidam com a rotina e o volume, liberando os humanos para um pensamento crítico, a criatividade e a tomada de decisões complexas, que não devem ser totalmente automatizadas. Essa tecnologia, embora avançada, ainda não atingiu a maturidade para operar sem a significativa intervenção humana, especialmente em cenários de alta criticidade ou complexidade. Por isso, os inegáveis benefícios oferecidos pelos agentes não podem justificar que abandonemos nossa responsabilidade ou autonomia. Só assim poderão cumprir o seu papel como aliados e não como riscos ocultos disfarçados de eficiência.